Controladoria Geral da União constata superfaturamento de mais de R$1 milhão de recursos públicos federais destinados à reforma do Hospital Regional do município de Guajará-Mirim. De acordo com o superintendente da Controladoria Geral da União em Rondônia, Maurício Curilo, o superfaturamento foi constatado por meio de uma fiscalização da CGU em março deste ano, após denúncias de que a construção estava parada. A obra, que começou em 2013 com recursos do Ministério da Saúde, deveria ter sido entregue em 1 ano. Após 6 anos, a obra ainda não foi concluída. E, segundo a CGU, o superfaturamento de recursos públicos federais chega a mais de R$1 milhão. A obra em si, ela foi feito um contrato de repasse com o governo federal entre o Estado e o governo em 2011, com R$12 milhões para fazer essa obra. A obra começou em 2013, a execução da obra. Até 2014 teve um avanço, depois veio reduzindo o ritmo da obra. Hoje encontra-se paralisada. Na nossa fiscalização, detectamos um prejuízo, um superfaturamento na obra de R$1.050.000, mais ou menos, o prejuízo. Um superfaturamento de serviços que deixaram de ser executados ou foram executados acima do valor previsto de mercado. O relatório da CGU apontou diferenças de preços de materiais em torno de 180%, mas teve itens com superfaturamento de 700%. O superintendente disse que a empresa prestadora dos serviços deve responder pelo superfaturamento. Então, da empresa, a CGU pode apurar a responsabilidade dela agora, administrativa, fazendo com que devolva os recursos para a União e seja penalizada. Então, ela tem a possibilidade de ser penalizada, ficar 8 anos sem poder contratar com o poder público, ou fazer um acordo de leniência com a CGU, confessar tudo que foi feito na obra de irregular tal, e se livrar disso, mas devolver o recurso, ser multada e devolver o recurso. Então, a CGU vai ficar responsável hoje, entre a CGU e o Ministério da Saúde, para abrir a responsabilização dessas pessoas, tanto física ou jurídica. Maurício Curilo disse ainda que agora a Controladoria pretende negociar com o Estado o término da obra. O desafio nosso agora, além do prejuízo do superfaturamento que a gente encontrou, o objetivo nosso é negociar isso com o Estado, com a Secretaria Estadual de Saúde, para o término dessa obra, que atenda o objetivo dela inicial, que foi um hospital regional em Guajará-Mirim, para atender a população de lá, tanta demanda grande que tem para lá, que isso não cai aqui em Porto Velho, né? Então, que seja atendido, seja finalizada essa obra, seja comprado equipamentos, contratados os profissionais adequados para que funcione esse hospital em Guajará. Olha, lamentavelmente parece que muita gente ainda não está entendendo o que está acontecendo nesse país. Hoje, aqui, nesse país, depois da iniciativa do ministro Sérgio Moro, aqueles que caminham pela estrada da corrupção têm se dado muito mal. A prova disso é que hoje, justamente hoje, o ex-presidente Lula teve confirmada a sua condenação do caso do sítio de Atibaia, só que com um detalhe. Na segunda instância, no TRF4, em Porto Alegre, ele teve a pena aumentada para 14 anos de prisão. Então, nós vivemos um novo momento em que pese o STF está trabalhando para acabar com a Lava Jato e, evidentemente, daqui a pouco a safadeza começa a acontecer com maior índice de incidência. Mas, voltando ao caso do Hospital de Guajará-Mirim, olha, o hospital está em construção, agora parado, há 7 anos. Há 7 anos. O prejuízo não é só esse milhão, não. Quantas pessoas devem ter morrido já em razão de não ter um hospital adequado em Guajará-Mirim para atender o povo daquela cidade? Mais do que isso, o povo daquela região toda.
Então é muito preocupante, porque os efeitos, os malefícios de uma irresponsabilidade, eles ultrapassam o mero contar do dinheiro. É muito mais do que isso. São vidas. São pessoas que se não pereceram, se não sucumbiram diante da ausência de um hospital em condições de atendê-los, ficaram com sequelas. Então, o crime cometido, ele atinge muito mais do que o roubo de R$1 milhão. Agora, é bom que se diga também, não é possível, não é factível que uma empresa superfature a obra de qualquer coisa que seja, no caso do hospital, sem a anuência ou a participação de agente público. Essa é a verdade. Também não vamos ficar só por aí. Porque alguém autorizou, alguém permitiu, alguém fez vista grossa, ou alguém estava até mancomunado com esses que superfaturaram o custo da obra do Hospital de Guajará-Mirim. Tem, sim, agentes públicos no meio. E isso tem que ser investigado mais profundamente. Meire Santos. Destacar, né, Everton, que essa obra que começou em 2013, o prazo era para ser concluída em um ano. De lá para cá já foram investidos R$13 milhões. E no ano passado eu estive lá, acompanhando na época o vice-governador Daniel Pereira, juntamente com o deputado Dr. Neidson, que foram fazer uma vistoria no hospital. Eles estavam muito otimistas porque as obras tinham recomeçado. Naquela época tinham sido investidos mais de R$100 mil para reiniciar essa obra. E aí, mas essa celeuma. Bom, e eu tenho me debatido com uma outra situação. Quando o hospital fica parado, e eu disse, o prejuízo é muito maior do que R$1 milhão, muito maior, mas muitas vezes maior, até porque tem vidas que ficam sem o atendimento adequado pela falta de um hospital. E eu já disse aqui, já defendi essa tese, e tem mais gente que defende essa tese. A obra não pode parar. Vai lá, glosa o valor da obra, segue a obra. Enquanto isso, o processo vai correndo, vão devolvendo o dinheiro e depois vai todo mundo para a cadeia. Assim é que tem que ser. Porque você falou em 13 milhões, mas quando se fala em obra parada, isso indiretamente vai a 20, 25 milhões. Porque quando não está funcionando, é muito mais caro. Cara é a obra que não termina. Superfaturada é a obra que não se termina, que se para de fazer. Então está errado. Está errado, não sei se é através de uma lei, enfim, mas acho que não. Está superfaturando? Pois agora a pena de você vai ser a seguinte: terminar essa obra com os preços que nós vamos determinar que seja cobrado, e aquilo que você cobrou a mais já começa a devolver agora. E quando terminar a obra, vai para a cadeia. É assim que tinha que ser. Mas não, tem superfaturamento para a obra. E aí nós temos hoje milhares de obras paradas nesse país, porque não se está fazendo a coisa direito. Vamos fazer a coisa certa, pô. Essa obra pertence, essas obras todas pertencem ao povo brasileiro, feita com dinheiro do povo brasileiro. Não pode parar qualquer obra de qualquer jeito. Para quando tem problema na estrutura da obra. Agora, parar por qualquer motivo, tá errado. Tá errado. Ainda falando sobre obra, sobre hospital,
Você deve lembrar muito bem que nós relatamos aqui, brigamos até por causa disso. Nós tínhamos um hospital, o Hospital de Alto Paraíso, que estava em obra, já também demorou 15 anos para concluir a obra do hospital, uma novela que foi paralisado 300 vezes. E quando estava todo pronto o hospital, os fiscais do Ministério da Saúde chegaram em Alto Paraíso e disseram: olha, essa porta aqui, essas portas não podem ser de madeira, elas têm que ser, sei lá, de metal, de ferro, de alumínio, sei lá do quê. A porta não pode ser de madeira. Pois a obra parou. Um ano ficou, não é parar a obra, não foi inaugurado o hospital, ficou pronto e fechado. Por causa de uma porcaria de uma porta de madeira. Resultado, quando a obra voltou, a prefeitura teve que gastar, aliás, a prefeitura não gasta nada. O povo de Alto Paraíso e o povo brasileiro, porque isso é dinheiro dos impostos nossos, teve que gastar mais R$1,5 milhão de reais, porque, claro, o hospital parado, não tinha ninguém lá dentro, ele foi se deteriorando. Então não é muita burrice fazer um negócio desse? É tipo assim, ó, o cara chega lá de crachá e quer mostrar autoridade. Para a obra! Mas não está entendendo que esse R$1,5 milhão de reais causa muito mais prejuízo do que no outro dia ter alguém lá correndo e trocasse aquelas porcaria de porta de madeira. Mas não. Para a obra, vamos fazer agora uma investigação, faz o processo, vamos agora processo administrativo, processo civil e não sei o quê. Quer dizer, papel. Cada processo desse é mais dinheiro do povo brasileiro. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. O hospital pronto. E nós mostramos aqui. Outro dia podemos até mostrar de novo. Copanax. Então, sabe, tá tudo errado. Tá tudo errado.